Hoje vamos falar de NFT CryptoGames, hein? Para quem assistiu o nosso vídeo do metaverso, esse basicamente é um vídeo de continuidade do assunto. Exatamente. Se você quer saber quais são os segredos do CryptoGames e dos NFTs, fique ligado aqui nesse vídeo que a gente vai contar e te explicar o que é esses termos novos e como você pode participar desse mercado que está só crescendo. Esse assunto eu acho que é muito interessante e vai complementar o que a gente falou sobre metaverso, vai deixar as coisas um pouco mais palpáveis para quem não conhece esses termos. Então, o que a gente poderia falar para as pessoas que querem entender o que é um NFT? NFT, pessoal. NFT, basicamente, sua tradução é Non-Fungible Token. Basicamente, o que é um token, primeiramente, né? Token é um certificado de posse que você tem, principalmente nesse mundo digital. Hoje, quando a gente fala de um tipo de moeda, algo que você conseguiu no mundo digital, é gerado um token. O que é esse token? Como é que você tem a segurança que esse token é seu? Pela blockchain. Blockchain basicamente vai ser algo onde você vai guardar e vai fazer uma validação daquele token dentro do mundo digital para validar, poxa, realmente aquele token só aquela pessoa tem. Ah, mas ainda tá meio confuso para mim. Como é que eu consigo ver o que é um NFT? Para mim ainda não ficou claro. Você já teve aquele jogo que só você teve aquele personagem ou alguns amigos seus e você teve aquele personagem? Poxa, basicamente é isso. Você consegue transformar esse personagem em uma NFT e basicamente você consegue ganhar dinheiro com isso. Só para complementar, eu acho que um exemplo bem legal que eu vi outro dia imagina o seguinte: existem diversas Mona Lisas no mundo, várias cópias, mas só existe uma, a verdadeira, que tá lá no Louvre. Então imagina se você tivesse que comprar a Mona Lisa e quisesse saber que ela fosse de verdade. Você ia contratar quem? Uma pessoa que entende ali de falsificação para validar se aquele quadro realmente é Mona Lisa de verdade. Por N fatores, ele ia descobrir as características do quadro e falar, não, essa é a Mona Lisa pintada pelo Picasso. Perfeito. O que é o NFT? O NFT é exatamente a Mona Lisa verdadeira. E aí, o blockchain vai dar um código para essa Mona Lisa verdadeira, que é como se fosse o cara que entende da pintura e fala assim, não, essa é a original. Independente que tenha diversas outras réplicas no mundo, essa daqui vai ser única e exclusiva porque ela é a Mona Lisa original. E aí onde tá o segredo? Para você que quer ganhar dinheiro, quanto vale a Mona Lisa original que tá lá no Louvre? Esse é o ponto. Pode ter diversas réplicas, mas a original tem um preço muito maior, porque ela é única, ela é exclusiva. Então, o grande segredo do NFT é transformar as coisas digitais em coisas únicas e exclusivas. Por mais que você possa ser copiadas por algumas pessoas, aquela ali sempre vai ter uma única característica que vai representar aquele NFT. E aí, a única pessoa que dá valor para aquilo é as pessoas que querem comprar, né? E aí a gente entra na lei da oferta e da procura. Quem quer comprar, quanto mais gente quer comprar, e só tem posse para uma pessoa, esse valor pode crescer exponencialmente, né? E aí é que tá a grande sacada, pessoal. Hoje as NFTs, elas não têm a NFT só para CryptoGames, elas também têm para o mundo das artes. Então, às vezes você vai ver, poxa, tem uma imagem que o cara tá vendendo a milhões, mas, poxa, eu não pagaria nem R$10 numa imagem dessa. Mas aí que tá o grande barato. Você não vê valor, mas provavelmente alguém tá vendo valor. Porque o valor daquela arte só tá daquele jeito porque muita gente realmente tá querendo comprar. Justamente por ter escassez no mercado e muita gente procurando por aquela arte. Exatamente. Então, falando do mundo de NFT e tokens para criptogames no geral, ou para criptomoedas também serve isso. As criptomoedas e os tokens de NFTs só têm valor com base nas pessoas que estão interessadas naquele ativo, entendeu? Porque eles não têm lastro, diferente de papéis moedas que a gente tem nos países, que tem um lastro que seria o banco central de cada país e a garantia que aquele banco central vai te pagar caso aconteça alguma coisa. Os ativos digitais não têm essa garantia. O único jeito deles valorizarem é as pessoas acharem interesse. E aí, a gente tem que entender quais são os interesses, quais são as vantagens por trás desses ativos digitais. No caso de um NFT, a raridade ou a exclusividade desse item. E um certificado digital não se merece só a itens de jogos ou a itens artísticos, podem ser até para fotos, vídeos no YouTube podem ser certificados com NFT, porque NFT é um código de verificação que ele é original. Então você pode aplicar isso para qualquer coisa. Você pode transformar isso em outro produto que as pessoas ainda não pensaram também. É só você entender como funciona a tecnologia. Os criptogames
são a mesma coisa. Então, tem que pensar que aquilo ali só vai ter mais valor quando as pessoas estão procurando esse ativo, né? Então, aí a gente tem a lei da oferta e da procura funcionando, e aí você tem que entender, aqueles ativos são finitos ou são infinitos? Cada tipo de token, para cada tipo de jogo, tem essas diferenças. São ativos para governança do jogo ou são ativos de uso diário? Então, quando você for entrar no cryptogame, que a gente vai falar um pouco mais sobre vários tipos que existem hoje em dia já, você tem que prestar muita atenção nisso. Isso normalmente está escrito no white paper dos jogos, e você tem que entender como que é o projeto, quais estão os esquemas de economia, principalmente do jogo, o que você vai poder fazer com cada tipo de moeda, para você valer se vale a pena ou não aquele valor que eles estão cobrando. Né? E o mais legal dessa lei da oferta da procura é que quando você entra no mundo de um game específico, cada game vai ter a sua própria economia. E isso vai se intensificar ainda mais. Poxa, então quer dizer que essa moeda dentro daquele game está alta porque tem um nível de escassez determinado, você tem um nível de procura determinada, mas nada regulamentado, que diria, por um governo, tá, pessoal? Tudo isso é parte que a gente chama de descentralizado, tá? Então, realmente, cada jogo vai ter a sua especificidade. Isso que vai tornar muito a sua decisão. Poxa, eu gosto mais desse jogo porque eu quero jogar ou porque eu quero investir? Hoje a gente tem esses dois lados. Isso gera liquidez no jogo, tá? Ah, eu quero jogar. Então, beleza, você vai jogar e melhor. Além de querer jogar e ter a sua diversão, você consegue rentabilizar com isso. Que é diferente de uns tempos atrás. Poxa, a gente jogava realmente para descontrair. Não, tem gente que consegue ter renda passiva e até renda ativa. E vocês provavelmente já devem ter visto em alguns canais de YouTube gente mostrando realmente, poxa, mensalmente adquiro, sei lá, 10 mil reais, 15 mil reais, enfim. Não tem valor determinado, porque tem uma flutuação de mercado, mas que muito determinada pela própria economia do jogo, tá? Então isso vai depender muito do que você pensa como investimento ou como diversão, pessoal. Imagina quantos jogos você já não jogou que tinham aquelas moedinhas do jogo, mas aquelas moedinhas você só podia usar no jogo e é isso. Você poderia até pôr dinheiro para poder comprar moedinhas do jogo, mas você nunca poderia pegar as moedinhas do jogo e transformar em dinheiro de volta para você. Então, esses tipos de projetos são exatamente esse tipo de economia que eles vêm buscando. Uma mão dupla, seja para você pôr dinheiro e investir, seja para o próprio projeto. Então, você pode fazer... Existem o que a gente chama de staking, que é onde o jogo capta dinheiro para deixar esse dinheiro aplicado dentro do jogo e esse dinheiro vai ser convertido para eles poderem fazer melhorias dentro do projeto do game. Porém, também você pode pegar esse dinheiro e aplicar no game para você fazer sua diversão. Então, você tem que entender como que o projeto pode beneficiar a comunidade em si que está ali atrás dele e o que ele pode trazer de benefícios para ver esses pontos de investimentos e games. É uma mudança muito grande e é esse tipo de conceito de economia que as grandes corporações estão querendo trazer para dentro do multiverso, para dentro do metaverso. E o metaverso, ele vai ser composto com essas mesmas regras. Moeda única, moeda exclusiva do metaverso, onde você vai poder usar e comprar itens ali dentro. E depois, se você ganhar esses itens, você vai poder vendê-los. Ou até mesmo trabalhar, ganhar moedas e trazer de volta para o mundo real. Esse é o grande segredo que está por trás dessa economia gigante. O Facebook, ele deu um tiro no pé quando ele tentou criar a criptomoeda do Facebook, porque o Facebook, diferente do Bitcoin, não tem como alguém mandar uma carta pro Bitcoin, processar o Bitcoin para parar de produzir moeda, para interromper o código dele, porque não existe uma pessoa responsável, né? Tem lá a pessoa que a gente imagina que seja, mas ele é uma pessoa fictícia ali. Não existe uma pessoa real, onde a gente tem o CPF, o nome ali por trás. Essa pessoa existe, mas ela não deu nome no projeto, ela se escondeu para realmente deixar isso difícil de ser encontrado e de ser não validado, né, ou ser perseguido porque ele está quebrando as barreiras econômicas no mundo digital. Diferente do Facebook, tem lá o endereço, tem o prédio, tem a sede, tem o nome do CEO na porta, então eles têm quem ia atrás. Quando o Facebook anunciou, vários governos foram atrás do Facebook, porque se o Facebook fosse fazer uma moeda, pra vocês terem uma noção, o Facebook tem 4 bilhões de usuários. Seria o maior país do mundo. Então imagina se essa pequena corporação faz uma economia só dela. Ela ia poder quebrar diversos países. O medo dos países com essas moedas digitais são exatamente essas. E aí o Facebook deu uma manobrinha e criou um metaverso que é quase a mesma coisa. Eu vou criar então não só uma minha própria moeda, mas vou criar o meu próprio mundo, tá bom? E aí eles estão desenvolvendo esse projeto muito grande e com esse conceito, né? Então a governança das moedas, dos tokens, é o que faz essa procura e esses valores crescentes dentro de criptogames, exatamente é o que faz com que as economias sejam estáveis ou instáveis. Então tem que ficar muito esperto, tem muito jogo que começa,
tem um hype muito grande, a moeda valoriza, mas a economia é muito ruim, o jogo simplesmente cai e vai à falência. E aí simplesmente as pessoas encerram o jogo e vão pro próximo. Normalmente é assim que acontece. Não, e isso é legal porque, assim, justamente por a gente não ter mecanismos de controle, ser uma economia descentralizada dentro das criptomoedas, a gente não consegue fazer previsões tão acuradas, ou pelo menos a gente ainda não tem esse aprendizado, tá, pessoal? Por ser algo novo, em termos de, poxa, vai subir, vai descer. Então, tem muitas pessoas que hoje, quando entram no mundo dos criptogames, já usam alguns conceitos de pulverização de carteira. O que seria essa pulverização, ou pelo menos essa diversificação de carteira? Poxa, eu vou trabalhar pelo menos em 8, 10 jogos, ganhar as moedas desses jogos. Se um deles der ruim, pelo menos o outro me equilibra. Então, o conceito de investimento está ficando muito forte nos criptogames, tá, pessoal? E é importante você prestar atenção. Não usem todas as suas fichas dentro da mesma máquina, tá, pessoal? Porque a probabilidade de perder algo que realmente possa fazer falta para vocês é muito grande, tá? Então, tomem muito cuidado. É algo que é novo, não é estável, é bem instável, por ser novo também e por ser descentralizado, tá? Então, se um dia, poxa, deu tudo errado para mim, eu perdi o que eu investi, olha, não vai ter com quem vocês chorarem não, tá, pessoal? É bem diferente, tá? Então, assim, é algo novo, é legal vocês entenderem o que é, mas não coloquem todas as suas fichas na mesma máquina. Se você ainda já tem um pouco de receio para investir em criptomoeda consolidada, como Bitcoin, Ethereum, recomendo você avaliar os mesmos princípios para cripto tokens, né? Principalmente tokens de jogos ou NFTs. Porque são ativos que podem simplesmente perder o valor de mercado porque as pessoas perderam a credibilidade naquele ativo. Diferente das moedas consolidadas no mercado, que tem bilhões de usuários ali já, empresas que investem nisso e aceitam esse tipo de moeda, os jogos de NFT, os jogos e os criptogames não têm toda essa popularidade. A única popularidade que eles têm são as comunidades dos jogos. Um ponto de atenção é você analisar qual o tamanho da comunidade de cada jogo. Isso pode te ajudar a tomar alguma decisão. Mas que nem o Felipe falou, muito cuidado porque é muito volátil esse tipo de mercado. Não dependa, é o que eu falo, controle os seus riscos. Põe o dinheiro que você acredita que se você perder não vai ter problema, porque é uma possibilidade. Porém, se você ganhar, pode se multiplicar exponencialmente. Então, é exatamente o que a gente falou. Pode ser que um jogo você invista em 10 e só um dê certo. Esse um, dependendo quanto você entrou nesse jogo, pode multiplicar seu patrimônio e realmente fazer valer a pena todos os outros investimentos. Então, controle muito o risco, não vá pela afobação, porque existem diversos criptogames. Vamos falar de alguns agora. Existem alguns muito famosos, como o Axie Infinity, né? Que é um dos mais famosos aí do mercado, que também é um jogo que realmente tem durado muito tempo. É um jogo muito bem estruturado, muito grande já, tem uma comunidade bastante consolidada, e o jogo permanece aí durante bastante tempo já no mercado, né? Tem também os Crypto Race, e esses mundos dos games, eles estão começando também a ter as suas vertentes. Dentro do mesmo game, ou pelo menos dentro do mesmo universo, já estão sendo criados outros games, que isso vai dando confiança à economia daquele jogo, e principalmente aos criadores, tá? Então é importante, às vezes, se atentar não só à comunidade que está atrelada àquele jogo, mas também a seus criadores, tá? Geralmente, quando você entra no site do jogo, quando ele está em período de colocar a cara dele à tapa na internet, mostrar o roadmap, que é importantíssimo você entender as fases do jogo do lançamento, como que ele está sendo planejado, tá? E se isso passa um tipo de confiança para você, tá? Geralmente, às vezes, eles colocam alguém famoso, justamente para dar algum tipo de credibilidade, é importante verificar isso também. E se, às vezes, é alguma marca famosa. Se geralmente é uma marca famosa, já você acaba criando uma certa tendência de, poxa, peraí, aí tem alguma coisa, até porque a marca não colocaria o nome dela em vão. Uma coisa que é muito interessante para você não cair em esquemas, que existem muitos esquemas de pirâmide ou até de roubo mesmo de dinheiro em jogos de contratos falsos e tudo mais. É você prestar atenção, como o Felipe falou, no time e também nas parcerias, e também se essas parcerias são verídicas, tá? Mas principalmente em que, às vezes, agora a gente já tá vendo no mercado estúdios grandes ou até motores de gráficos grandes sendo aplicados nesses jogos de criptogames. Então, bem provável que para os próximos anos a gente vai ter grandes jogos com gráficos incríveis, mundos abertos, inteligência artificial, diagrama ou até mesmo
mapa que vai se expandindo com o tempo do jogo. Por quê? São jogos que tem que deixar as pessoas ali mais tempo e também que querem deixar aquilo ali que a comunidade sempre quis e ainda poder ganhar o dinheiro. Então imagina se você tá lá, tem pessoas que jogam 20 anos World of Warcraft e tem pessoas que até hoje jogam Ragnarok e ganharam muito dinheiro com Ragnarok. Agora imagina se você realmente pudesse converter esse dinheiro literalmente para sua conta sem precisar vender contas do Ragnarok. O que as empresas estão querendo fazer é exatamente pegar esses jogos de sucesso do passado, colocar eles em cima de plataformas com criptogames e NFT, e aí eles vão fazer jogos que são muito bons, que as pessoas jogam durante muito tempo e tem uma economia que você pode ter um salário ali. Então imagina que você não perdeu esses 20 anos de jogando o mesmo jogo em vão. Você vai poder ter algum retorno, pelo menos para você fazer algumas coisas. Então acho que é um mercado muito grande, muito complexo, mas não é difícil de você entrar, óbvio, não é tão fácil ainda como se fosse uma corretora para você comprar uma ação ou um investimento qualquer, mas também não é tão difícil, é muito simples, muito didático de você fazer as integrações, fazer a transferência de dinheiro e fazer as compras dos seus ativos digitais. Então, acho que aqui é um grande overview. E se você tem dúvidas, coloca aqui nos comentários quais são as dúvidas que você tem sobre criptogames e NFT games, que a gente pode fazer um vídeo específico para você ou a gente responde aqui no comentário. Exatamente. E você tem dúvida, poxa, eu queria ver algo mais operacional em relação a como é que eu consigo dar meu primeiro passo nesse mundo dos NFT games. Coloca aí nos comentários, a gente pensa em fazer um conteúdo bem legal para você. É isso aí, pessoal. Então, fiquem ligados nos próximos vídeos de Conexão de Ideias. Valeu!